Cerca de 1,5 milhão de pequenos empreendedores cadastrados no Simples Nacional acumulam quase 90 bilhões em dívidas. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou até o dia 30 deste mês a oportunidade para quitar os passivos inscritos na dívida ativa com o Programa de Regularização do Simples Nacional, que prevê desconto de 100% sobre juros, multas e encargos legais. Quem vai dar mais informações para a gente é a consultora jurídica Tatiana Scaranello, pela internet. Bom dia! Bom dia! Primeiramente, muito obrigada pelo convite, em poder esclarecer esse assunto tão importante para todos os empresários da nossa região, principalmente aqueles optantes do Simples Nacional. Estou muito feliz de estar aqui ao vivo no jornal com vocês. Que bom, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua disponibilidade de falar conosco sobre esse assunto que é tão importante, né? Antes de mais nada, eu quero saber o seguinte: você pode explicar o que é o programa de regularização no Simples Nacional e como é que ele pode ajudar ali o pequeno empreendedor? Claro. Primeiramente, nós temos que ter noção de que há o parcelamento tributário, algo que já é muito conhecido pelos pequenos empresários, e há a transação tributária. A transação tributária, ela já estava prevista no Código Tributário Nacional desde a sua criação em 66. No entanto, somente em 2019, com o advento da ANP, a medida provisória 899, que nós tivemos a regulamentação dessa extinção do crédito tributário. Então, a transação é uma extinção do crédito tributário, das dívidas tributárias que o empreendedor ele tem para com o Fisco Nacional. Em 2020, nós tivemos a conversão dessa medida provisória em lei, na Lei 13.988. E nesse ano de 2022, por conta da pandemia, que abalou muito as estruturas, principalmente dos pequenos empreendedores, nós tivemos que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também a Receita Federal acabaram editando portarias para abranger mais contribuintes para essa extinção do crédito tributário por meio da transação. Então, tanto no contencioso administrativo, quanto no contencioso judicial, quando você já tem um processo de execução fiscal em trâmite, né? Então, esse instituto, ele visa, de fato, implementar as regras de compliance tributário no Brasil, que ainda são novas, aproximando o empreendedor com o fisco. Porque o que nós vemos muito, nós, advogados tributaristas, é que a maior parte dos contribuintes que está em dívida com a Fazenda quer, de fato, pagar a sua dívida. Então, não há uma omissão nesse sentido. E a maior parte dos pequenos empreendedores tem esse desejo. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente essa aproximação entre fisco e o empreendedor. E por conta desse programa de regularização tributária, no ano passado, nós já tivemos uma arrecadação de 200 bilhões de reais. E nesse ano de 2022, entre março e setembro, nós já tivemos mais de 1 trilhão. Então, é uma das maiores arrecadações tributárias nos últimos 22 anos no Brasil, por conta dessa proximidade entre o Fisco Nacional e o empreendedor. E isso é de forma muito saudável, porque a gente vê como que, de fato, a Procuradoria-Geral da Fazenda e a Receita estão, de fato, se aproximando do contribuinte para garantir uma saúde para essas empresas, porque elas são muito importantes. Os pequenos empresários são os que, de fato, carregam o país nas É costas. verdade, Nós Tatiana. precisamos, no caso, dar oportunidade a eles. É verdade, ótima notícia. Agora, para quem precisa, né, quem quer se informar, quem tem direito, qual é o procedimento? Instruir a gente, por favor. Hoje nós temos 5 modalidades de transação, mas para o Simples Nacional nós temos apenas 2. Primeiro, nós temos a transação tributária para pequenos valores, que atingem um montante de até 60 salários mínimos. Então, vejam, pequenos valores em proporção de débito tributário. Nesse caso, os débitos tributários, eles devem estar inscritos em dívida ativa até dia 31/10, ou seja, já exigíveis, já em processo de execução ou na iminência, né? E o pequeno empreendedor, optante do Simples, ou seja, microempresário, empresário de pequeno porte, ele deve conceder uma entrada de 1% do valor total e pode ser parcelado em até 3 vezes. E tem que estar em dia, né, esse parcelamento.
O restante do débito pode ser dividido em até 57 vezes, com desconto de 35% do valor total. Se você optar por diminuir o parcelamento, você pode chegar a 9 vezes e 50% sobre o valor total. Então, essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade, ela contempla débitos tributários acima de 60 salários mínimos. Muitos empreendedores optantes do Simples Nacional, que são considerados como microempresários ou empresas de pequeno porte, se enquadram nessa modalidade de transação. Então, para essa modalidade, nós temos um desconto que pode chegar até 100% sobre juros, multas e encargos. Desses 100%, a gente pode até pensar em 50% do valor total da dívida tributária. E o interessante é que também tem que ser dado um valor de entrada, né? Então, correspondente a 1% do valor total do débito. E essa entrada ela pode ser dividida em até 8 vezes. E o restante em 137 vezes, 137 parcelas. Então, é algo assim muito atrativo, porque você vai ter, de fato, essa possibilidade de extinguir a sua dívida tributária. Logicamente, que é necessário o auxílio de um advogado tributarista, uma pessoa especializada nessa área de transação tributária, para ver o contexto geral da empresa. Não basta você optar pela transação sem ver se aquele empreendedor, de fato, vai conseguir honrar com as parcelas. Sim. Só para afirmar, até o dia 30 é o prazo final, né? Rapidamente. Sim. No caso, o prazo anterior era até 30 de outubro, nós tivemos uma prorrogação até 30 de dezembro desse ano, mas tudo indica que ano que vem nós vamos ter, sim, ainda a transação tributária, no caso prorrogada, né, outras modalidades instituídas, principalmente contemplando débitos do Simples Nacional, e como eu disse, é muito atrativo para o contribuinte e também benéfico para a Fazenda por conta da arrecadação tributária. Ótimo, muito obrigada, viu, Tatiana? Boas festas para você e para sua família. Obrigada. Muito obrigada para vocês também. Até mais. Até.